Boa noite a todos. A leitura de hoje será do livro Deus Contigo, pelo Espírito Augusto, de Clayton Levi, com o título Morada de Luz. As tradições culturais estabeleceram conceitos diversos sobre a presença do Cristo no contexto universal. Enquanto muitas tentaram limitá-lo aos templos de pedra, outros tantos o situaram em esferas aparentemente inalcançáveis ao homem comum. Ambas as interpretações, porém, apenas revelam a ignorância do homem em relação a si mesmos. O Cristo, correspondendo a um estado de consciência, habita na alma de todos aqueles que souberam abrir-lhe as portas do coração, convertendo a consciência em morada de eterna luz. Calma. Dúvidas te cercam? Evita a precipitação. Contrariedades te visitam? Ampara-te na paciência. Incompreensões te fustigam o coração? Usa o escudo da humildade. Haja o que houver, tenta manter a calma. Hoje, como amanhã e sempre, Deus agirá em teu favor. Desejo uma boa palestra a todos, que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. Que prazer estar aqui. Que alegria e que presente estarmos aqui. É uma bênção de Deus podermos estar aqui, em pé, respirando, sentindo. Por isso que esse momento é importante para nós, elevarmos os nossos pensamentos ao alto, para agradecer por tudo aquilo que nós recebemos constantemente e nem percebemos. Agradecer pelo ar que respiramos, pela luz que nos cerca, pelas pessoas que estão conosco, pelas criaturas que nos acompanham no dia a dia, que são tão importantes para nós. Por isso, vamos elevar o pensamento ao Pai para agradecer, Senhor da vida, por tudo aquilo que Tu nos dá constantemente. Te agradecemos, Senhor, por já podermos receber a boa nova, por já podermos receber os ensinamentos da doutrina espírita, o Consolador que Jesus prometeu, as verdades contidas no Evangelho de Jesus, é o nosso amparo, é a luz
que nos leva adiante para percorrer a estrada da evolução. Todos vamos percorrer. Essa estrada nem sempre é difícil, nem sempre é fácil, mas toda dificuldade vem em nosso benefício. Tudo que nos acontece, acontece porque o Pai quer que possamos evoluir, que é a lei primeira. Ninguém vai deixar de evoluir de uma maneira ou de outra. Por isso, agradecemos ao Pai tudo aquilo que recebemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia, dê-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece pedimos a permissão do alto para iniciarmos a exposição doutrinária de hoje, que hoje temos o prazer de ter o Laércio conosco. Então é uma bênção também recebermos a palestra do Laércio. Prezadas irmãos e irmãs, muito boa noite a todos, sejamos bem-vindos nesta abençoada oportunidade deste banquete espiritual que nós nos alimentamos sob as luzes do Consolador prometido, que chega até nós por orientação e comando do Mestre Jesus, tendo como grande líder à frente desse trabalho da codificação Hippolyte de Leon Derizar Rivaio. Para quem não conhece dessa forma, o nosso querido Allan Kardec, que teve a missão de codificar os ensinamentos dos Espíritos para que chegasse até nós com esta pedagogia, com essa didática tão encadeada, tão clara, que nos possibilita o entendimento das razões do nosso existir, das razões por que estamos aqui, da nossa necessidade de lidarmos com os desafios existenciais. É o Consolador prometido por Cristo. Estudando a Gênese, nós vamos encontrar as razões por que o Espiritismo é o Consolador prometido pelo Cristo. É a ciência nova que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual de forma inequívoca, através da ciência espírita, concentrada mais particularmente em O Livro dos Médiuns. Toda a fenomenologia espírita está ali explicada de forma científica, seguindo o método científico, o método experimental da observação dos fatos, e a partir disso a teoria existe. Não foi a teoria que precedeu os fatos, foram os fatos que levaram à construção de uma teoria. Então Kardec, com toda tranquilidade, coloca o Espiritismo na pauta da ciência, porque segue o caminho para elucidar, para esclarecer, lógico, e permite justamente isso, que nós tenhamos uma fé raciocinada, entendendo as razões por que as coisas acontecem. Desta forma, a lei de causa e efeito se faz naturalmente nos acontecimentos da vida. Isso está bem claro quando Jesus diz a cada um segundo as suas obras, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, lei de causa e efeito. Jesus vai dizer isso para nós, a cada um segundo as suas obras. E a obra que cada um nos compete executar é a obra que o Espiritismo vem enaltecer para nós, que é a reforma íntima, que é a nossa mudança, a construção de um reino interior, onde possamos aí construir a paz, a felicidade, né? Que não tem expressões exteriores, mas sim expressões interiores, é de dentro para fora. Allan Kardec, então, quando trabalhando na codificação, uma das primeiras coisas que ele pôde identificar é que os espíritos, estando no mundo espiritual, não têm todo o saber que imaginamos que eles têm. Muitas mensagens que nós possamos receber do mundo espiritual
está lá no Evangelho, vai dizer: primeiro provai se são de Deus, se são verídicas, se são verdadeiras, se são, que têm profundidade, que têm forma, ou estão sendo trazidas através de espíritos como mistificadores, levianos e etc. Quando então, no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita, o Espiritismo tem o Pentateuco, são 5 obras básicas, depois as obras complementares. As obras básicas começam com o Livro dos Espíritos. Esse livro foi editado em sua primeira edição em 18 de abril de 1857, e na segunda com 500 perguntas, na segunda edição com 1119 perguntas. Qualquer pergunta que senhoras e senhores queiram fazer, muito possivelmente vão encontrar no Livro dos Espíritos, Então, na codificação do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra, Kardec não tinha a noção do que viria depois. Quando os Espíritos disseram: agora nós vamos para a segunda obra. A segunda obra? Isso. Aí vem o Livro dos Médiuns, que é a ciência espírita. Filosofia. A filosofia espírita permite que nós entendamos as consequências morais desta relação de um mundo espiritual com o mundo material. Quando fala em consequências morais, ele está dizendo o seguinte: consequências do nosso comportamento. Porque o Evangelho é o código de conduta, um código de conduta de espíritos superiores. Para nós chegarmos à condição de espíritos superiores, nós precisamos aplicar, desenvolver esse código de conduta, esse comportamento como prescreve os preceitos morais que está contido na Boa Nova. E a Boa Nova é o Evangelho do Cristo. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, se não houver essa modificação. E que modificação é essa que nós estamos falando? Modificação para nos tornarmos pessoas de bem, pessoas amorosas. Isso é processo de evolução, que hoje nós estamos numa condição ainda bastante distante daquelas que possamos imaginar de espíritos puros. Então, lá na questão 96 desta obra, o Livro dos Espíritos, deixa eu completar o Pentateuco. Livro dos Espíritos, filosofia espírita, que nos faz pensar, refletir sobre as coisas que estão ali, Por que existimos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, que condições nós vamos. Nós sabemos que vamos para o mundo espiritual, pelo menos nós que estamos aqui. Eu espero que todos saibam disso hoje, Certo? Estou errado? Morreu, acabou? Não mais, Não mais. Até porque Deus de todos os tempos, o céu e o inferno sempre esteve presente. Como o céu e o inferno sempre esteve presente, morrendo o corpo físico, alguma coisa vai para esse lugar entre céu e inferno. Que o Espiritismo vem trazer toda uma visão nova desta crença ou desse dogma até então, prevalecendo ainda nos dias contemporâneos. Filosofia espírita, depois o Livro dos Médiuns. Quem já não ouviu falar de assombração, de casa mal assombrada, de espírito, de alma penada? A gente ouve isso aí, histórias. O que tem aí no decorrer da história que faz sentido hoje explicado pela doutrina espírita? Coisas sobrenaturais. O Espiritismo vai explicar, os espíritos vão dizer, sobrenatural seria aquilo que estaria fora das leis naturais. E se essas coisas acontecem, não estão fora das leis naturais, estão dentro das leis naturais, senão não acontecia. E se estão dentro das leis naturais, são explicáveis, podem ser compreendidas, assim como aquele que vê apertar um botão, acender a luz. Como que isso acontece? Existe um mecanismo, existe uma ciência que faz com que isso aconteça. Se isso acontece no mundo material, quando Jesus vai dizer para Nicodemos que é preciso nascer de novo para chegar ao reino dos céus, Nicodemos: mas como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Ele estava com a cabeça no mundo material. E Jesus responde para ele: Nicodemos, tu é doutor em Israel e não sabe dessas coisas? Se ficas impressionado quando eu te falo das coisas materiais, que dirá das coisas celestes, das coisas que nossos sentidos físicos, 5 ordinários, não conseguem detectar ainda, Então, o Livro dos Médiuns vai explicar toda essa fenomenologia. Não tem nada de extraordinário, de miraculoso. Precisamos entender como esses mecanismos acontecem, Vocês sabiam que todos nós somos médiums? Todos nós que estamos aqui somos médiums.
Eu pensava até um determinado momento da minha vida que eu não tinha mediunidade nenhuma. Nem um fio de cabelo arrepiava. Agora muito menos, né? Mas a gente vai entendendo como que esse mecanismo, até porque cada um de nós tem um anjo da guarda do lado, dedicado, designado para nos acompanhar desde antes da encarnação por muitos, durante a reencarnação e nos acompanha em muitos casos depois da desencarnação. Se esse anjo da guarda está ao nosso lado para nos ajudar, de que forma ele pode entrar em comunicação conosco, se não pelos mecanismos da mediunidade, que nós temos em algum grau qualquer? Todos temos. Então, Livro dos Médiuns, Ciência Espírita vai explicar isso. Depois vem o Evangelho. É o tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, na base, filosofia e o vértice, religião, no sentido de religar, né? No sentido filosófico, no sentido de nos unir a Deus, termos a comunhão com Deus, através de um processo de elevação do nosso padrão de vibração, adentrando as instâncias mais superiores da vida e assim sucessivamente. Então, esse é o código de conduta moral, que é decorrente do conhecimento das coisas. Porque o conhecimento é a primeira asa de evolução do espírito. Porque esse conhecimento nos permite discernir entre uma coisa e outra. E quando nós discernimos entre uma coisa boa e uma coisa ruim, nós vamos preferir fazer a coisa boa. Isso é comportamento que vai nos alinhando naquele caminho, verdade e vida que Jesus nos falou. Então, quando Ele nos traz as bem-aventuranças, está lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os mansos, pacíficos, simples, humildes, misericordiosos, né? Os puros de coração. Ele está dizendo algo para nós ali. Bem-aventurados esses que conseguem ter essa simplicidade e humildade, rompendo as amarras do orgulho e egoísmo que nos mantém presos ao chão, né? A nossa massa específica espiritual é pesada, a gente não consegue elevar-se. Então existe um processo, um caminho, uma orientação segura, que é o Cristo. Então, quando Allan Kardec pergunta nessa obra, na questão 625, quem Deus tem oferecido à humanidade para nos servir de guia e modelo? Resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. A segunda mais curta é a questão 621 do Livro dos Espíritos: onde está escritas as leis de Deus? Na consciência. E cada um de nós tem a consciência das coisas que fazemos. Nós sabemos quando pisamos na bola, nós sabemos quando tivemos um mau pensamento, nós sabemos como desejamos alguma coisa para alguém não boa. Nós sabemos disso, embora, né, olhando para cada um de nós aqui, a gente não consegue ler isso, mas cada um tem na sua consciência aquilo que está fazendo. E isso é o que regula o nosso bem-estar, a nossa satisfação ou os nossos sofrimentos e todos os seus derivados oriundos do egoísmo e do orgulho. Então, o Evangelho é esse código de conduta moral, de comportamento, né? Quando nós vamos falar de moral, o que é moral, né? Todos nós temos uma moral. Todos nós temos um nível, um grau de comportamento ABC. Essa é a moral de cada um de nós, né? Mas moral é a regra do bem proceder. Regra de bem proceder. Procede bem todo aquele que está de acordo com as leis divinas, com as leis da consciência, que estão na consciência. As sementes dessas leis estão na consciência, que ela vai se dilatando à medida que vamos compreendendo e aplicando. Nossa consciência vai ficando mais ampla. Procede bem todo aquele que está de acordo com as leis divinas. Procede mal todo aquele que está de acordo com as leis divinas. Quem está de acordo sofre menos, tem satisfação. Quem não está de acordo, em algum grau sofre, porque a consciência nos acusa, não precisa ninguém nos acusar. Nós sabemos do nosso sofrimento. Nós sabemos quando deitamos e não conseguimos dormir, porque tem algo ali que nos incomoda e que nós fomos talvez os protagonistas de algo que não foi legal. A gente sabe disso, né? Então muita gente mascara isso, toma um Rivotril lá de 5 mg e dá um tombo. A gente apaga, né? A gente foge desse mecanismo de alguma forma. Mas a consciência é o nosso guia. Mas para que essa consciência se dilata, se amplie, é preciso que o repertório dos nossos pensamentos, da elaboração dos nossos pensamentos, se ampliem muito. E ao longo do tempo, o pensamento das leis vem evoluindo muito,
Primeiro com Moisés, que é a primeira revelação das leis divinas, quando nos traz os 10 mandamentos. Ali já tem uma mudança, que é tentando o politeísmo. A partir dali, Deus único. Seja o nome que se der para esse Deus único, Deus, Jeová e outras denominações, e um Deus único. Depois vem o próprio Cristo, na segunda revelação, personificada nele, quando ele vem falar da lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, esse Deus único. Amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente vai entender isso? Sobre todas as coisas. É complicado para nós ainda entender, compreender e aplicar, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Olha o desafio evolutivo. Se Jesus veio há 2024 mil anos atrás, é porque já tínhamos condições de colocar elementos novos no conjunto dos nossos pensamentos. Só que ele não pôde dizer tudo na época. Ao partir, ele disse: mais tarde eu vou enviar um outro, não ele próprio, um outro Consolador, a fim de reviver tudo que eu estou ensinando e ampliar para muitas outras coisas que não pôde ser claramente ditas naquela época. A exemplo, a Nicodemos, que era doutor da lei, e outros tantos ensinamentos de Jesus, né? Então, Evangelho é o código de conduta. Aí vem a Gênesis, que tem toda uma teoria da origem das coisas, dos mundos, do universo. É um livro maravilhoso, profundo, né? E depois o céu e o inferno, a justiça divina, como que isso se dá. Então, esse é o Pentateuco Espírita. Gravaram? Livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis e o céu e o inferno. Isso é Espiritismo. Qualquer coisa fora disso pode ser qualquer outra coisa, menos Espiritismo. Que é importante a gente não confundir isso. Tem isso em Kardec? Não, não tem. Então, não é Espiritismo. E Emmanuel vai dizer isso. Olha que Emmanuel é Emmanuel, que é um espírito que está a alguns anos-luz à nossa frente. Emmanuel, né, guia ali espiritual com Chico Xavier até então, ele vai dizer: se eu me afastar uma vírgula de Jesus e de Kardec, esqueçam-me, sigo Jesus e Kardec. Você entende a missão? O poder da informação, o poder da verdade, a gente precisa entender isso, né? E precisa estudar, precisa mergulhar. Kardec vai dizer: sejam críticos no sentido de, enquanto a tua razão não conceber determinada coisa, não aceite por aceitar. Então, busque, estude, se aprofunde. Uma vez que isso encaixou, nunca mais você a perde. Tal que a maior caridade que podemos fazer enquanto divulgadores, enquanto espírita que somos cada um de nós, é a divulgação dessa doutrina. Nós não vamos ensinar coisa nova, a gente vai só divulgar. O nosso papel aqui é divulgar, não é o que eu penso. Eu sou um espírito de terceira ordem, espírito inferior, não é o que eu penso. Eu penso que Jesus não estava legal aquele dia, acho que ele falou, estava precisando de terapia. Não, eu preciso ter humildade. Então, a maior caridade que a gente pode fazer é divulgar a doutrina, porque ela liberta a consciência. Na medida que eu tenho essa verdade comigo e isso faz sentido na minha vida, eu encontrei um caminho claro e seguro, muito seguro, para que as mudanças que eu tenha que fazer comigo, em mim, eu tenho uma sustentação, um apoio lógico, científico, pautado na lei de amor.
Então Kardec vai perguntar, na questão 96 do Livro dos Espíritos, todos os espíritos são iguais? Diz que não. Não são. Cada um está numa das ordens, classificando Kardec a ordem dos espíritos. E aí ele vai trabalhar isso é muito interessante, a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, até a questão 113, ele vai trabalhar a escala espírita.